Olá, companheiros, olá, companheiras. O SESUSMIG hoje vem fazer uma convocação muito importante, de extrema importância, aos servidores do Judiciário Mineiro, a todos os servidores públicos e a sociedade em geral. É uma convocação para que a gente consiga, tente, junto aos nossos deputados, faça um trabalho de corpo a corpo, visitando os comitês, telefonando, enviando e-mails para os deputados, na tentativa de impedir a aprovação do PLP 257. O que é esse PLP? Esse PLP é um projeto de lei de autoria do governo federal, que tramita na Câmara Federal neste momento, que pretende, a discussão que se está em torno dele é a renegociação das dívidas dos estados com a União. O grande problema é que, em nome dessa renegociação de uma dívida completamente questionável, uma dívida que, para vocês terem ideia, ela foi renegociada pelos estados com a União em 98, ela era, naquele momento, de 112 bilhões. Já foram pagos 246 bilhões e a informação é de que ainda resta 470 bilhões. Portanto, é uma dívida que exige de imediato uma auditoria, antes de qualquer providência em relação a prejudicar servidores públicos em seus direitos e a sociedade. Bom, o que é que esse projeto prevê, então? Ele prevê a renegociação das dívidas dos estados em mais de 20 anos, dá uma folga para os estados pagarem suas dívidas com a União. Mas ele tem uma contrapartida, e essa contrapartida quem vai pagar são os servidores públicos e a sociedade. Servidores públicos com a perda de seus direitos, com arroxo salarial, com prejuízo na carreira que ficará congelada, porque o projeto prevê que os estados tenham que tomar essas medidas para poder, digamos assim, conseguir pagar as suas dívidas, para que a União tenha a garantia de que os estados irão conseguir pagar suas dívidas. Então, congela salário, proíbe até mesmo a revisão geral salarial, congela a carreira, proíbe progressões, promoções na carreira, aumenta a alíquota previdenciária, hoje é de 11%, passa para 14%. Então, na verdade, promove redução salarial, porque além de você não ter ganho, você ainda passa a ter perda no seu poder aquisitivo, porque além da inflação que vai corroer seu salário, e não vai ser reposta pela revisão geral salarial, você ainda tem uma diminuição quando aumenta a alíquota previdenciária. E isso é grave. Nós temos também aí a expectativa de mudança de regime, do regime jurídico dos servidores públicos. Bom, enfim, promove um tanto de prejuízo. No caso específico do Judiciário Mineiro, os servidores estão preocupados. Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça e alguns servidores querem entender melhor o que acontece de imediato. O que acontece de imediato é que o Judiciário Mineiro hoje ele está consumindo 5,23% da receita corrente líquida do Estado em gasto com pessoal. Todos sabem hoje que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que esse gasto fique no máximo, no limite prudencial, aliás, de 5,614%. Bom, e o tribunal está em 5,23%. Isso, então, permite nossas negociações da database, das reivindicações que nós temos nesse momento de negociação da campanha salarial, tanto com a expectativa já de construirmos uma proposta para o orçamento de 2017, quanto para a execução de 2016. Nós estamos até agora, por exemplo, sem a database 2016, e é um momento de negociação. Mas o tribunal, que estaria hoje em 5,23%, se aprovado o projeto, passa imediatamente para quase 9%, para cerca de 9%. Por que isso acontece? Porque hoje, nos gastos com o pessoal, algumas situações, como por exemplo, as indenizações de transporte, os auxílios, alimentação, no caso dos servidores, creche, no caso dos magistrados, os demais auxílios, auxílio moradia, auxílio saúde, são pagos com recursos do Fundo Especial. Então, eles não entram no cálculo para se apurar esse limite, que hoje está em 5,23% e que pode chegar no máximo, para que não impeça concessão de reajuste, revisão salarial, que pode chegar no máximo em 5,64%. Então, eles não entram nesse cálculo. Se aprovado o projeto, passam a entrar. Terceirização não entra nesse cálculo. Se aprovado o projeto, passa a entrar. Então, faz com que imediatamente o gasto com o pessoal salte para 9%. Se a lei permite que se gaste apenas 5,64%, as consequências imediatas, além de congelamentos, também são de cortes.
E aí as pessoas estão dizendo, algumas pessoas, já assisti um vídeo dizendo isso, que na verdade é um alarme falso, que nem que todos estão tentando alarmar para mais os servidores e a sociedade. E isso não procede. Por quê? Porque o que acontece hoje, se aprovada a lei, não é como alguns têm dito, de imediato bastar cortar cargo em comissão. Cortar cargo em comissão, valorizar servidor efetivo é uma luta antiga do SEJUSMIG, e isso independe dessa tramitação do PLP, é o que nós defendemos sempre. Mas no caso do projeto, nós precisamos desmentir essa falácia. Por quê? Porque a própria lei de responsabilidade fiscal, ela não prevê essa primeira ação, que seria corte de cargo em comissão. As primeiras ações que a lei prevê para um poder, para um ente público que esteja extrapolando o limite da lei, ao contrário, afeta diretamente os direitos dos servidores efetivos. Afeta carreira, afeta a revisão geral salarial, afeta a hora extra, afeta quadro. Gente, é um absurdo. Concursado, servidor aprovado em concurso público, mesmo se o poder estiver deficiente em seu quadro, como é o caso do Judiciário Mineiro, nem para repor quadro, quem estiver extrapolando o limite da lei com gasto com pessoal poderá fazê-lo. Então quer dizer que nós estamos aí condenando comarcas, inclusive, em virtude disso, a fechamento. Então é muito grave. E é importante também que a gente diga o seguinte: o momento é de mobilizar nacionalmente, unindo forças às demais entidades, né, do país, unindo força a outros setores da sociedade contra esse PLP, porque vem aí no rastro dele a PEC 241, já está distribuída também. E essa PEC, ela também cria um teto para gastos que congela salários, que novamente impõe conta, né, a conta pela má gestão, né, dos gestores públicos, aos servidores públicos, por consequência a sociedade, que é a usuária dos serviços públicos. Vai faltar profissional. No caso do judiciário, processos se amontoando ainda mais em balcões. E nós temos também o caso da educação, saúde, todos os serviços públicos estão seriamente ameaçados se esse projeto for aprovado. E aí, repetindo, além dele ter uma sequência, porque é uma onda de destruição do serviço público pré-anunciada, e então a gente vem aí depois na sequência a PEC 241, que já está distribuída. Vem aí também a PEC da Previdência, que já está preparada para ser distribuída, aumentando a idade mínima, isso, e pretendendo igualar hoje existe uma diferenciação entre a mulher, né, a idade mínima para a mulher aposentar, e o homem, todo mundo sabe, em virtude da dupla jornada da mulher. Mas se pretende impor um prejuízo maior ainda às mulheres, querendo, além de aumentar a idade mínima para os homens e a das mulheres, igualar essa idade mínima, aumentar a alíquota previdenciária, aumentar tempo de contribuição. Alguns colegas falam em direito adquirido, e a gente tem que lembrar que a única coisa que é considerada direito adquirido é aquele servidor que no dia em que for aprovada a lei já tiver todos os requisitos preenchidos para a aposentadoria. Aqueles que estiverem faltando um período que seja, ele tem que pagar, ele vai ser sim afetado pela reforma da Previdência. Então a nossa convocação, o governo imprimiu ao projeto PLP 257 regime de urgência. Isso significa que ele não tem que seguir vários ritos regimentais, ele acelera a tramitação. Desta forma, tem prejudicado inclusive a organização dos servidores, a formação de delegações para ir para Brasília. Mas essa semana o projeto foi colocado em pauta, houve uma mobilização, o SEJUSMIG esteve presente com outras entidades, com a federação, com a CSPB, e conseguiu que houvesse o adiamento da votação. Só que já colocaram o projeto novamente na pauta para o dia 1º, aliás, para o dia 8, segunda-feira que vem, e o SEJUSMIG vai voltar a Brasília. Mas nós precisamos da ajuda, da colaboração de todos os servidores. É muito sério o que nós estamos falando e precisamos que os colegas compreendam essa seriedade. Então nós estamos no site do SEJUSMIG, no Facebook, com uma lista dos nomes e dos e-mails dos deputados, e estamos convocando toda a categoria a enviar e-mail para os deputados
e-mails para os deputados solicitando a votação contrária à aprovação do projeto. Isso tem que ser feito ainda imediatamente, porque o projeto está previsto para ser aprovado. A ordem é que seja votado com urgência. Então nós precisamos nos mobilizar com urgência, porque senão todas as nossas lutas locais, lutas estaduais, seja de reforma da Previdência no âmbito, seja de defesa da nossa Previdência no âmbito do Estado, seja as nossas lutas com o Tribunal de Justiça, todas elas ficarão seriamente prejudicadas. Vão dificultar as negociações que historicamente já são muito difíceis. Então eu conto, o Sejusmig conta com a colaboração de cada colega, destinando um pouco do seu tempo para enviar essas mensagens aos deputados contra o PLP 257, fazer ligações, procurar seus comitês locais, enfim, nos ajudar a fortalecer a luta contra a aprovação desse projeto que promove uma verdadeira devassa nos direitos dos servidores, prejudica o serviço público, prejudica a sociedade em nome do pagamento de uma dívida. Nós queremos e exigimos uma auditoria na dívida pública antes de qualquer medida que venha impor prejuízo ao servidor ou à sociedade. Contamos com todos nessa luta.